Bom dia a todos, bom dia à nossa convidada, o nosso convidado Claudemir. Hoje eu venho trazendo para vocês aqui uma dica muito pertinente aí, que é o DNA, né? Todos nós sabemos o que significa o DNA dentro de toda, vamos dizer assim, os parâmetros, né, da nossa vida e dos nossos negócios. Pois bem, eu vou só dar uma síntese aqui, né? A diferença entre o DNA humano e o DNA da parte empresarial. O DNA humano, né, a característica genética define a característica física e fisiológica de uma pessoa. E o DNA empresarial é uma metáfora para a identidade corporativa ou perfil comportamental de quem empreende. Refere-se à cultura, né, e à mentalidade de risco, né, de resiliência, visão de mercado e valores que definem o ecossistema empresarial. Enquanto um determina a vida biológica, o outro define a cultura e o modelo de gestão de negócio. Pois bem, dentro desse contexto, né, o que a gente visualiza dentro do mundo dos negócios, né, que nem todos têm a visão, né, daquilo que se propõe a fazer. Por quê? Porque hoje na vida nós temos que começar, para tudo que nós pensamos em fazer, nós temos que primeiro criarmos ou pensarmos no nosso propósito. Em cima disso, nós pensarmos nas nossas metas para chegarmos aos nossos objetivos e às nossas conquistas. Dito isto, qual é o que incorpora, né, esse ecossistema dentro da identidade empresarial? Primeiro, são três pilares, né? O institucional, o administrativo e o comercial. Quando nós começamos aqui no institucional, é um livro filosófico de missão, visão e valores. Todos nós sabemos que isso aí são os parâmetros. Aí a gente tem essa conotação. Toda vez que a gente vai falar de negócio, a gente fala dessas três situações, né? Então, é importante, né, que a gente tenha isso aí bem mentalizado, né, e as pessoas, os empresários, nós, como definição de que queremos no futuro, tenhamos essa firmeza, né, dentro desse propósito aí. Depois, do lado administrativo, o nível operacional, cultura, gestão de pessoas e processos, que reflete o DNA. Nós vamos ver mais na frente, né, o que consiste essa parte administrativa aí, onde nós começamos primeiro pelo nosso eu, depois nós, o eu e o outro, e o eu, o outro e a sociedade, que é o que faz a composição daquilo que nós buscamos. E o comercial, o nível visual, né, que é a nossa marca, né, comunicação com o mercado, né, perante a empresa, né. Então, o que o mercado espera daquilo que nós estamos nos propondo a fazer? Dentro da função institucional, toda estratégia robusta, né, começa por uma fundação sólida, né? Você tem que saber as características daquilo como o direcionamento estratégico, né? Porque sem clareza sobre o propósito, a empresa ela não segue, né? Ela se torna uma barca em deriva, à deriva, né? Reagindo apenas no mercado em vez de liderá-lo, né? Porque a ideia de todos nós, né, é termos uma marca, temos um produto que ele atinja a maior fatia do mercado dentro das nossas características de objetivos. Existe o tripé, né, de sustentação para que isso possa acontecer, que foi o que a gente falou lá atrás, né? Dentro da nossa missão, o porquê? A razão de ser, né, o impacto que você quer causar, né, no mundo hoje e atravessar através do seu negócio. A visão, o onde, né, o onde, qual o destino, onde a empresa pretende chegar em 5 ou 10 anos? Qual é o sonho? Que sonho que você compartilha para si mesmo e depois para que as pessoas possam agregar ao seu negócio? E os valores, né? É inegociável isso, né? Porque às vezes você está muito mais preocupado em fazer uma comparação, né, com o que o mercado, o seu concorrente, ou você acha que o preço ou o seu valor, né, não é capaz de atingir o mercado. Aqui,
tudo aquilo que você coloca como valor próprio, ele tem que ser negociado, né? São princípios morais, né? E que é muito difícil, né, de você mudar perante a característica do que o outro coloca, né? É uma decisão difícil, né, de cada um. Existe uma análise, né, no mundo do negócio, né, que 63% das empresas elas atingem, né, elas são autossustentáveis quando elas têm um propósito, né? E isso a gente começou, eu estava pesquisando sobre esse parâmetro aí, que a Clareza, né, 500 mais, né, que é essa empresa McKinsey, em 2024 eles fizeram a última pesquisa, vai sair uma agora, né, a partir de julho sai uma pesquisa atualizada, porque isso aqui nós pegamos justamente a parte da pandemia, né? E das 500, isso aqui representa as 500 maiores empresas do universo, né, que trabalham dentro do mercado americano, dentro do mercado internacional, 63% que tem o seu propósito, né, como objetivo, elas têm uma possibilidade, né, de estabilizar e estabelecer no mercado. Por quê? Porque a identidade não é o custo, é o ativo, e é o ativo mais valioso dentro de um CNPJ. Quando você coloca como meta que eu estou fundando uma empresa, e que ela seja um ativo para perseverar, né, porque tem a perseverança diante do meu objetivo, tem que se valer, né? Porque essa identidade de CNPJ é o número do nosso RG, né? Aquilo que a gente tem para o resto da vida, com algumas alterações, mas que tem que ter uma identidade de muito valor. Nessa pesquisa, né, também foi mostrado aqui que, diante do propósito versus o mercado, existe uma possibilidade, né, dentro desse contexto aí, que. Opa, só voltar aqui. Que as empresas as 500 maiores empresas, né, do mercado global, elas se autossustentam e elas crescem durante um período. A cada 10 anos, elas crescem 15 vezes mais, né, do que dentro do objetivo que elas se propõem ao mercado, né? Isso significa, então, que é muito importante você ter um propósito, né? Porque o mercado ele cobra muito essa tendência. E para acontecer todo esse suporte aí dentro de uma gestão administrativa, porque montar uma empresa significa que você depende de pessoas, você depende, além do seu propósito, você incorporar as pessoas que entendam qual é o seu objetivo, né? Qual é o seu negócio. Se nós, como colaboradores, ou as pessoas colaboradoras de qualquer segmento, elas precisam de entender a identidade da empresa e ter uma identificação com isso. Então, hoje se observa que 40%, né, estão com existe essa tendência, né? E se você precisa de diminuir, né, a redução drástica, né, de mudança, né? Quanto menos você muda e mais você agrega as pessoas dentro do seu negócio, ela te dá vamos dizer assim, a condição de que você se mantenha no mercado. Então, uma das coisas que leva a esse propósito é que o alinhamento entre o que eu faço e quem eu sou. Isso é super importante, né? Porque se as pessoas, assim como você, que tem essa percepção de cultura, né? Porque a cultura é o imã, né, de talentos. Quanto mais você consegue trazer essas pessoas que cresçam, né, que compartilhem para crescer junto com você, a, a, o propósito de você continuar, né, cada vez melhor é fazer com que as pessoas entendam qual é o seu objetivo e o mercado também reconheça isso. Aqui, quando a gente faz essa conexão com relação ao mercado, a gente observa o seguinte: a fidelidade ela tem que estar além do preço, porque os clientes que compartilham os seus valores ignoram o preço, né, da concorrência. Então, você tem que colocar para dentro de si mesmo
que não é o preço que vai determinar a sua qualidade. Quer dizer, ele determina a sua qualidade, sim, mas você não pode se comparar dentro do seu objetivo que você tem que ser igual ou melhor, né? Mas para ser igual, às vezes você tem até o preço maior. O que é preço? Preço é você dizer o valor daquilo que você está oferecendo. E a diferenciação real em mercados, eles estão saturados ao seu, né? Por quê? Porque você é o único, é impossível de copiar. Você tem que fazer a diferença, né? Para que as pessoas entendam, né? Por exemplo, a gente olha aí os grandes players aí, né? Coca-Cola, McDonald's. As pessoas, outras empresas tentam copiar, né? Mas elas vieram para o mercado para se colocar como a número um. Então, isso traz com que confiança e reputação, né? A coerência institucional constrói marcas que duram gerações. Então, quanto mais a gente se prepara, né, para ser o número um e ser o diferente, faz com que nós continuemos firmes no mercado. Por quê? Porque as pessoas elas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Essa é uma frase, né, do Simon Sinek. Essências versus percepção. Aqui é um momento bastante importante, né? Porque quando a gente tem identidade, né? Vocês vão ver a diferença, por que uma coisa trabalha em função da outra, né? O foco interno, o que a empresa realmente é. Quando a gente fala da identidade, e na imagem, foco externo, como o mercado nos vê, ou como o mercado vê isso. Controlável, depende dos valores dos sócios. É muito importante, né? Quando a gente está falando de sócios aqui, nós estamos falando também dos colaboradores, né? Porque nem sempre, né, todas as pessoas elas entenderam a identidade real, né, daquilo que a nossa empresa está se propondo a fazer pelo mercado. Isso dentro da imagem, né, é relativo, depende da interpretação, né? Depende da interpretação do público, né? Duradouro é o DNA inalterável, né? Isso significa que nós podemos fazer ajuste, né? Mas aquilo que você se propõe, você como marca, né? Daquilo que do nome que você deu, do propósito que você criou, ele tem que ser duradouro, ele tem que ser uma coisa que você tem que levar um ajuste, né? De acordo com o que o mercado nos informa, né? Porque a imagem, né? Ela é volátil, né? Ela pode mudar conforme a campanha. Mas isso não significa que você mude o DNA. DNA é DNA. Você vai adequando, né? Pinto de azul aquilo que era amarelo, pinto de amarelo aquilo que era azul, mas o que está dentro nesse corpo aí, ele tem que se manter. Aí, a imagem, né? Estou tentando. A imagem é o reflexo, mas a imagem é o reflexo, mas a identidade é o corpo. Sem corpo não há reflexo. Dica prática, o teste do espelho, né? Isso aqui é importante, né? Porque quando a gente levanta, a gente acorda, a gente sai de casa para o nosso negócio, eu espero que todos nós, né, possamos fazer esse exercício, porque é uma prática bastante salutar, né? É importante, né, que nós possamos reunir com os nossos colaboradores e que eles respondam honestamente. Se a sua empresa deixasse de existir amanhã, o que o mundo perderia? Os nossos colaboradores, assim como nós, temos que ter essa visão de negócio, né? Primeiro, o interno, né? Será que as pessoas elas sabem o porquê do propósito delas também de ser colaboradores dentro da empresa? E nós enxergarmos o que o mercado tem essa consciência da nossa representatividade perante o mercado? Os seus valores são praticados em decisões que custam dinheiro? Sua equipe sabe por que de estar trabalhando? Isso é super importante, né? Porque se você não tem os colaboradores vestindo a camisa, fica muito difícil, né? Trabalhar por trabalhar não significa que você vai atingir no final do dia o objetivo, não é só ganhar dinheiro, né?
mas precisa de estar feliz e fazer as pessoas felizes com aquele propósito, né? Aqui tem perguntas e insights, né? Quer dizer, normalmente as empresas, né, a gente percebe que aquele colaborador que é o prático, a gente precisa de não somente fazer perguntas para o mercado, perguntas internas, mas também escutar, né? Porque ideias novas trazem conceitos diferentes e trazem propósitos a serem ajustados, né? Então, como está a saúde de cada dimensão? Ó, como está a saúde de cada dimensão do seu negócio hoje? Será que você olhou para o mercado e viu se realmente é isso que o mercado está esperando de você ou se é isso que você também espera de você para com o mercado? Bom, eu espero que eu tenha colocado para vocês aqui alguns insights, né, algumas coisas assim, para que nós possamos perguntarmos para nós mesmos, né, se nós temos essa possibilidade, né, de construir uma identidade que sustente um crescimento não somente nosso, né, tanto psicológico como físico, de negócio, de atração, né, porque servir, né, com talentos é agregar às pessoas, ao mercado, aquilo que nós esperamos dentro do nosso propósito de continuarmos cada vez melhor. É isso aí que eu tinha para passar para vocês, né? Espero que eu tenha dado uma dica aí diante desse DNA aí e que nós possamos aí repensarmos, né, dentro do nosso contexto de negócio, né, o que nós podemos fazer diferente para ter o diferente novo. Você é empresário ou empreendedor e quer gerar novas conexões e oportunidades? Participe do Encontro de Empresários e Empreendedores Connect Business. Um evento gratuito e 100% digital, realizado todas as quartas-feiras, às 7h15 da manhã, pelo Zoom. No encontro, você vai ampliar sua rede de contatos, apresentar seu negócio em um pitch de conexão e ainda aproveitar a dica do especialista e o Connect Coffee. Inscreva-se agora em connectbusiness.net.br/encontro. Connect Business, conexões que geram oportunidades. Não fique de fora, as vagas são limitadas.